Vamos pegar aí uma das mais famosas, Titanic. Então, essa é a única que eu não conto no livro. Você não conta? Não. Por quê? Mas por Escolheu quê? não contar? É a única... Foi de propósito. Ah, é? É a única história que eu não contei, não vou contar. E, na verdade, nem Não tem... tem nem vontade de não fazer tenho. algo E vou te só falar, sobre eu não tenho vontade, sei lá, uma questão de bom senso. Já se publicou tanta coisa sobre o Titanic, já se escreveu tanto sobre o Titanic, tem tanto material documentado sobre o Titanic que seria uma petulância, uma arrogância eu tentar escrever a história Mas do Titanic. o Titanic, As minhas histórias são muito curtas, então ficaria muito superficial. Então, ele tem um fascínio, ele desperta Tem. um fascínio tão grande Tem. que, sim, é o que mais foi escrito sobre Sim. ele, o que mais foi falado, o que mais é contado é sobre ele. E tudo que aparece sobre ele tem público para isso. Com É certeza, incrível. com certeza. Qualquer coisa que se faça, se falou do Titanic, tem muito público Para para você isso. ter uma ideia, o filme Titanic, completou 25 anos agora, em janeiro, está em cartaz. Tá em cartaz e, tipo assim, o pessoal indo assistir. E eu vou assistir Sim. de novo também, Sim. porque agora em Eu, 3D, na verdade, também né? tenho vontade de voltar a ver. Mas aquele filme lá é até legal da gente falar, né? Que ele foi um negócio histórico, né? Porque o diretor, né? Sim. James Cameron, né? Sim. Para quem não sabe, o James Cameron, ele é meio que um explorador também, né? E Bem conceituado. inclusive. bem conceituado, né? E quando lançou o filme, ele deu toda uma nova, digamos, interpretação, né? Sim. Para o lance de Sim. como ele afundou. Tanto né? que agora, com a volta do filme, 25 anos, começaram a surgir questionamentos se o personagem do Leonardo DiCaprio poderia ter sobrevivido. Ah, isso aí, o pessoal, desde o primeiro dia, o pessoal fala. Por que ele não subiu na Exatamente, madeira? na porta. Né? E aí começou a se estudar se a porta... É uma porta que não existiu, né? Que se ela aguentaria Isso, o pessoal os dois ali. Sim, fazendo cálculos para ver como que ele tinha que subir, por que lado subir, Exatamente. para que ficasse os dois ali em E aquilo cima. ali, aquela parte é uma ficção, a gente Sim, sabe, né? sim. No filme tem muita coisa... Inclusive, os dois é uma ficção. Sim. Tanto que ele falou. Sim. Esses dois personagens não existe na história do Titanic algo relacionado com a história que foi contada naquele filme, do romance deles. É totalmente ficção. Mas o Titanic tem uma legião enorme, De fãs. mundial de Tem. fãs. Mas vem cá, uma coisa do Titanic, o que aparentemente acontece é que cada vez que o pessoal vai lá e investiga mais um pouco, vê, meio que sempre aparece alguma coisa nova, né? Ou não? Sim, sim. Qualquer imagem que eles produzam do Titanic hoje é uma imagem que nunca ninguém viu. Uma nova imagem. Se ele penetrar num cômodo interno do navio que o robozinho antes não entrou, é uma nova coisa, né? coisa nova, né? Então, o fascínio do Titanic vai durar ainda um bom tempo. Porque até que o navio se deteriore inteiro, fique... Né? Eles nunca pensaram em tirar ele lá de lá? Não, é impossível. É impossível, a né? profundidade que ele está. Que profundidade que ele está? Mais de 2.000 metros. Mais de 2.000 não Na dá, verdade, o não que eu dá. vi, eu não sei se já chegaram a fazer, é que eles queriam fazer, entre aspas, como se fosse um museu, onde ninguém poderia mexer em nada ali, para ele ficar exatamente como ele está. depois. Na verdade, existe esse pacto, né, entre as poucas empresas que têm autorização de descer com o equipamento até o Titanic, existe um pacto de não retirar nada. Né? Eu acho que é respeitado. Tá? Agora, existem no mundo museus do Titanic. Eu conheço uns 3 ou 4. Sim. Que são peças do Titanic, mas são peças que foram resgatadas boiando no mar, etc. e tal, né? E isso só faz aumentar o fascínio da história do Titanic. Exatamente. O Museu do Titanic é atração para qualquer idade. Entendeu? É impressionante o que uma tragédia significou. Né? As pessoas têm verdadeiro fascínio no Titanic. E, por ser um navio grande, por ser uma história que envolveu 2.000 pessoas, na verdade, contar os tripulantes. Então, você tem uma quantidade de material novo abundante. Exato. Uma expedição que faça mais um mergulho no Titanic, ela vai trazer uma imagem que nunca ninguém viu. Essa semana divulgaram na íntegra
filmagens que eles fizeram anos atrás, agora divulgaram na íntegra, na internet, tem 80 minutos de filmagem do Titanic. Acho que tem um documentário, assisti recentemente. Essa aconteceu semana passada. Eles divulgaram mundialmente 80 minutos. Você fica lá então aí vai 80, ter bastante coisa 80 nova, né? minutos, você fica vendo lá o robozinho andar, e você vê de vez em quando você Isso. identifica alguma coisa, um lustre. Ele vai tentar entrar num lugar e não consegue, aí tem que voltar. Isso. Então, assim, o Titanic, que não foi o pior naufrágio da história, foi não? Não foi. Não foi. Em termos de Em termos de morte, você Mas diz. é o mais não foi. famoso, né? Mas isso é disparado. E a fama dele vem do quê, basicamente? A fama dele O vem tamanho dele? da época, que ele era realmente uma coisa espantosa para a época. Era um navio realmente grande, era um navio luxuoso, um navio caro. Vem do fato dele ter naufragado na primeira viagem dele, a viagem inaugural. E o marketing todo que foi feito para essa primeira viagem, né? Exatamente. Não era uma viagem propriamente barata. Então. E assim, ele é uma metáfora da sociedade da época, entendeu? Porque tinha a primeira classe, a segunda classe e os coitadinhos lá que morreram todos na terceira classe, porque esses não tiveram a menor chance de escapar. Então, ele é uma metáfora das coisas, porque a grande maioria dos sobreviventes eram passageiros da primeira classe. Que é o que saíram nos botes ali do que tinha, né? E foi embora. Entendeu? Né? Então, é assim, o poder... por tudo isso é que o Titanic tem esse fascínio nas pessoas, entendeu? Porque foi mais do que um navio que afundou e matou 1.200 pessoas. Foi toda todo essa... Tem toda uma áurea ali em volta dele, né? Exatamente. Aquela parte lá, você acha que é bem fiel mesmo, que deve ter acontecido? Qual? O lance do iceberg, que lá já foi comprovado mesmo, com foi certeza. daquele jeito. Não, isso com certeza. Eu acho que toda a parte, por exemplo, que o filme mostra... O filme tem duas partes, como basicamente. foi a colisão, né? de como foi o afundamento dele, aquilo é fidedigno. Porque o Titanic teve sobreviventes, né? Então ele teve depoimento como contar, testemunhal, né? Ele teve testemunhas, disseram, não, foi assim e assim. Eu já li alguns livros que entrevistaram os sobreviventes. Que, inclusive, nas simulações, eles viram que, realmente, para acontecer da maneira que aconteceu, como os sobreviventes falaram, realmente teria que acontecer daquela forma, né? Sim, não havia como inventar. De outro jeito que aconteceria daquele mesmo jeito. Tanto que quando que levantou a parte... Sim, caiu. a popa dele Isso, ficou vertical. exatamente. Então tem toda uma dramaticidade no próprio instante do naufrágio, que não foi imediato, foi lento, né? Mas inevitável. Né? Uhum. Então tudo isso tem um conteúdo dramático muito forte. E aí pega as pessoas. Pega, com certeza. E uma coisa assim que vamos dizer... Tem muita gente que não anda de navio até hoje por causa do Titanic, inclusive. Ah, é? Não, a pessoa sempre fica assim, né? Tá igual eu, né, que tem medo de avião. Mas, tudo bem. Mas aí que eu ia falar uma coisa, né? Que se você pega um naufrágio, normalmente, né? Aí você pode me corrigir, tem sobrevivente, né? Coisa que acidente de avião, assim, basicamente é muito difícil ter alguém que sobreviva, né? É verdade. E aí você vai ter um relato de alguém a que chance tava lá, de você né? sobreviver a um acidente no mar é muito maior do que um acidente aéreo. Sim. Concordo com você. Porém, a grande maioria dos naufrágios Não teve. não teve. Entendi. Então não sobreviveu ninguém, né? E aí, por exemplo, uma dificuldade que às vezes eu tenho nas histórias que eu conto, né? Um naufrágio onde não houve sobreviventes ou que a pessoa estava navegando sozinha e sumiu, você sabe até um certo ponto, dali para frente, e você começa a ter deduções do que poderia ter acontecido, né? E é isso, na verdade, que eu acho que torna o mar ainda mais enigmático, ainda mais impressionante. Porque algumas perguntas você nunca vai ter a resposta. Porque Eu não me arrisco a dizer, aconteceu isso. A coisa pode desaparecer simplesmente, né? E ela desaparece. Sabe que acontece hoje. Não é que aconteceu no passado. Acontece hoje. Nós estamos no século XXI, satélite, escambau, GPS, blá, blá, e some. Some e ninguém acha. Há um mês atrás... Posso contar? Pode. Há um mês atrás aconteceu um fato que ainda está sendo, na verdade... Investigado.
não mais investigado, porque as autoridades já abriram mão, mas continua havendo uma aflição. Um velejador saiu de Santos com seu veleirinho aqui num domingo à tarde. Eu já publiquei sobre isso na UOL. Foi uma recente história. agora, Foi, né? Fez um mês, semana foi. passada. Sim. E ele saiu para testar um equipamento no barco, um piloto automático, uma coisa simples ali, dentro da Baía de Santos. Ele só ia ali e voltar. E sumiu. Caramba. Desapareceu. Sumiu mesmo. Sumiu ele, sumiu o barco, não aparece nada no mar, nada. Inclusive, já encerraram as buscas. Oficialmente, sim. A Marinha diz que está em alerta. Eu não sei muito bem o que significa estar em alerta. Está em alerta assim, se alguém achar, me conta. Eu acho que é isso. Para aflição, por exemplo, da viúva. Da família, né? Da família, né? Porque, assim, nesse caso, existe uma esperança. Se o barco aparecer, e o barco pode aparecer ainda, em algum lugar. Ou pedaço dele, ou sei lá. Pedaço dele eu já não acredito mais. Ah, é? Eu acho que já teria aparecido, né? Mas se o barco aparecer inteiro, o que pode acontecer, só que ele pode aparecer lá na África. Ele pode atravessar tudo sozinho, tá? O vento vai empurrando, ele vai indo. A corrente vai levando, ele vai indo. Se aparecer o barco, você tem pelo menos algo para examinar e tentar deduzir o que pode ter acontecido. Se teve algum assalto. Ou, eventualmente, né? até achar a pessoa morta lá dentro. Sim. Né? Não é descartável mas o isso. estranho é exatamente essa questão. O desaparecimento do barco em si. Exatamente. O barco desapareceu, nunca apareceu nada boiando no mar, uma almofada, nada, uma boia, nada. Nenhum sinal, obviamente, do velejador, que estava sozinho. E eu arrisco dizer que a gente nunca vai saber o que aconteceu. Eu vi que as buscas eles fizeram até de Santos até o Rio de Janeiro e nada. Na verdade, assim, eles traçaram uma área de busca muito tosca, inicial, e, para mim, esse foi o grande problema. Eles deveriam já ter feito uma busca mais abrangente. Hoje, com o conhecimento, você tem o dia que mais ele foi, abrangente. Você sabe como que estava a maré, como que estava a corrente, né? E assim, ele saiu exatamente para testar um equipamento chamado piloto automático, cuja função é manter o barco em determinada direção sozinho. Tá? Ele saiu para testar esse equipamento. E aí, seja lá o que aconteceu, né? Uma das hipóteses, que eu acho que é a mais provável, mas é mera suposição minha, eu acho que ele caiu no mar, por algum motivo. E o barco continuou, né? Exatamente. O barco estava no piloto automático, o barco estava no motor, e o piloto automático estava mandando ele nessa direção. Tá? Então, eu acho que aconteceu isso. Ou, outra hipótese, que ele tenha tido mal súbito, desmaiou dentro do barco, etc. Tal, enfim. E o barco foi. E aí, imediatamente, quando deram falta do barco, no dia seguinte de manhã, o pessoal começou a fazer contas, etc. E tal, falou, olha, ele deve ter ido nessa direção e, pela autonomia que o barco tem de combustível, ele pode chegar até 100, 120 milhas da costa, que é bastante, são 200 quilômetros da costa. Está já bem longe. Então, nessa hipótese, ele teria avançado até acabar o combustível, o motor para de funcionar, e aí ele começa a ser levado pela corrente predominante. E, no caso ali, é uma corrente predominante que vai para sul. Na verdade, vai para sudeste, ela vai abrindo da costa brasileira e vai descendo e vai abrindo. E essa corrente, por exemplo, vai bater na África do Sul. Né? Então, por isso que eu falo que, eventualmente, o barco, daqui a alguns meses ou anos, pode aparecer na África do Sul. E você que está assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, se liga, olha só. Primeiro que você pode se tornar um membro, e aí você pode se tornar tanto um membro burguês quanto um membro humilde. E aí isso tem uma diferença aí no que você vai ganhar de volta. Desconto na loja, uns adesivos que a gente manda e por aí vai, tem várias paradas.